Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Torres Petri, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Quero dizer que é uma alegria estar aqui na Universidade Maimonides, mesmo que virtualmente. Infelizmente não pude participar presencialmente, mas é uma grande alegria participar deste evento. Então, gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou professor universitário, atuo numa instituição privada chamada Unifetec, aqui na região sul do Brasil, e também numa universidade que é nova para o contexto brasileiro, a Universidade Federal do Pampa, que fica em toda a área de fronteira do Rio Grande do Sul, muitas delas na fronteira com o Uruguai e Argentina. Por exemplo, o campus que eu leciono é a Unipampa de São Borja, né? O seu campus é na beira do rio, a 300 metros está a Argentina, São Tomé. Então, tenho uma experiência na área pública, na área privada, mas também sou um dos diretores da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados tem cada seccional, que nós chamamos de cada estado, que seria correspondente a uma província, nós temos escolas da advocacia e uma escola nacional. Dentre essas, aqui no Rio Grande do Sul, nosso estado mais ao sul do Brasil, eu sou um dos diretores da Escola Superior de Advocacia. Razão pela qual, como podem ver, estou muito ligado à educação. Então, sou formado em Direito, tenho duas especializações em Direito, na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também fiz mestrado em Direito, porém, optei por fazer o doutorado em Educação, aqui na nossa Universidade Federal, com um período de doutorado de sanduíche na Universidade de Coimbra, com o professor Boaventura de Souza Santos. Razão pela qual o tema educação jurídica tem sido, para mim, há quase uma década, tema de pesquisas, justificando, portanto, a minha ponência, a minha apresentação sobre o tema educação jurídica em crise na América Latina, como pergunta. A todos vocês, peço desculpas por falar em português, gosto sempre de falar na língua materna, isso nos deixa mais à vontade, com mais condições de nos expressarmos. Mas fica aqui, então, minhas escusas. Vou tentar falar o mais devagar possível. Claro que, falando do Brasil, do contexto brasileiro, o Brasil vai ser preponderante na minha fala. Mas o que me assusta em termos de América Latina? O professor Mateu, inclusive, fez uma fala na nossa Universidade Federal do Pampa, e apesar de, na Universidade Federal do Pampa, como eu falei, é uma universidade nova para o contexto brasileiro, pública, federal, apesar de, da sala de aula, visualmente, ao dar aula, conseguir ver a Argentina do outro lado do rio, nós no Brasil sabemos muito pouco sobre Argentina, Uruguai, México, Chile. Quando eu digo muito pouco, é muito pouco mesmo. Do ponto de vista cultural, mais. Do ponto de vista jurídico, muito pouco. E agora eu preciso contextualizar a situação brasileira, que é um tanto específica. Sempre lembrando, Brasil é um país continental, enorme, praticamente o tamanho da Europa, maior que a Europa Ocidental, né? Uma população de estima-se mais de 200 milhões de pessoas. Ainda assim, um sistema chamado federativo, mas que tem bem, e aqui eu estaria cometendo um erro jurídico dizendo que não seria uma federação, é uma federação, mas com um sistema bem unitário no que a gente pensa em direito, né? As leis são federais, quase todas, então um advogado aqui no sul do Brasil atua tranquilamente a 7.000 quilômetros ao norte, a oeste, a leste, mesma legislação, mesmo sistema, consegue fazer petições com uma grande tranquilidade. De forma que é um sistema, ainda que muito grande, muito parecido. Mas eu quero explicar para vocês como aconteceu a evolução da educação jurídica no Brasil. Até os anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90, nós tínhamos cerca de 300 faculdades nesse Brasil. 300. Faculdades essas públicas e privadas que eram de difícil acesso. Quando eu digo difícil acesso, nós temos aqui o que chamamos no Brasil de vestibular, numa média de 20, 30 pessoas por vaga. Então,
adentrar numa faculdade de Direito não era tarefa fácil. Pós-redemocratização do Brasil, com a Constituição Federal de 1988, com a educação sendo livre, inclusive ensino superior, abrindo-se para o mercado privado, e quero deixar pontuado aqui que o Brasil tem os maiores grupos educacionais do mundo, com ações nas bolsas de valores, os quais detêm percentuais interessantes e somados das universidades e faculdades brasileiras. O número de cursos rapidamente subiu. Hoje, estima-se, porque cada vez que se faz a contagem aumenta, que tenhamos 2.000 cursos jurídicos, 2.000 faculdades de direito no Brasil. Repito, final dos anos 80, 90, uma média de 300. Agora, 2022, cerca de 2.000 cursos jurídicos. E nós temos mensalmente novos cursos abrindo. De forma que eu, ao me formar, eu entrei na faculdade na virada do século. Ao contrário da América Latina, o Brasil, em termos de universidade, não tem uma longa tradição. Todo o nosso processo de independência justifica isso. Acabamos de completar o bicentenário, que vai fazer parte da minha fala, 7 de setembro. Mas apenas após a independência é que há um olhar para o Brasil e uma necessidade, digamos, da criação de cursos para a formação da burocracia. Então, as duas primeiras faculdades de Direito no Brasil vêm apenas em 1827, na que hoje é a USP, a Universidade de São Paulo, e então era Olinda, que hoje é Recife. Então, nós temos 2 cursos em 1827, que eles estão atrelados ao Império Brasileiro. O Brasil, quando se torna independente, torna-se um império. E o império vai quase até o início do século XX. Com a proclamação da República, a última década do século XIX, começam novas faculdades de direito. As duas tinham uma linguagem do Império. Então, começa apenas em torno dos anos 1900, novas faculdades de direito, uma segunda leva. Então, grandes capitais, como Porto Alegre, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, não é exatamente 1900, mas o caso de Porto Alegre, 1900, começam a criar suas faculdades. Então, a gente tem uma primeira leva no Estado brasileiro atrelada ao Império, uma segunda leva, quase 80 anos depois, atrelada à proclamação da República. Então, nós temos levas de faculdades. Depois, adentrando na história do Brasil, vão surgindo novas faculdades. Mas é uma evolução muito lenta. Enquanto Córdoba, em 1917, já tinha um protesto famoso dos estudantes, o Brasil estava começando a caminhar nessa lógica universitária. Então, a educação é muito tardia no Brasil. E pós-Constituição, a gente tem esse boom de faculdades, que cresce num ritmo aceleradíssimo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, essa é a carteira de advogado. Estou mostrando meus dados aqui. O meu número de registro está bem pequeno aqui, ó, mas ele tem aqui em cima, 61863. Isso em 2005. Então, eu sou advogado de 61 mil no Rio Grande do Sul. Hoje, passou nem 20 anos, esse número já duplicou. Pelo menos 130 mil advogados. Vejam que demora, desde a criação do primeiro curso, no qual me formei, mais de 100 anos para formar 60 mil advogados. E agora, em poucos anos, menos de 20, nós temos um número muito maior que esses mesmos 60 mil. Claro que mais educação não é ruim. Só que, ainda que o Brasil tenha uma grande população, hoje, vocês podem entrar no site da Ordem dos Advogados do Brasil, oab.org. Vocês vão ter muitos dados sobre a advocacia brasileira. Registrados no Brasil, que tem o número de advogados por estado, nós temos mais de 1.300.000 advogados, o que dá uma média, segundo uma notícia que tem cerca de um mês na própria OAB, de 164 habitantes por advogado. 164 habitantes por advogado. E dentro desses 2.000 cursos jurídicos, nós temos cerca de 800 mil estudantes de direito. Então, neste momento, estão para entrar no mercado, se nós pensarmos em 5 anos, que é o tempo que demora o curso jurídico no Brasil, mais 800 mil pessoas.
como nem todas ficam na área, porque não conseguem emprego ou porque não têm interesse, não podemos afirmar que nos próximos 5 anos ultrapassaremos 2 milhões de advogados. Mas provavelmente na próxima década, com certeza, até 2030, teremos no Brasil cerca de 2 milhões de advogados. É um número gigantesco, ainda que o Brasil seja um país de proporções continentais. E a grande pergunta é: precisamos de tantos juristas? Se sim, para quê? Na história do Brasil, a maioria dos presidentes ou foi jurista ou foi militar. E nem por isso o Brasil deu um salto de progresso do ponto de vista da justiça social. E isso é muito preocupante agora olhar para a América Latina. Eu falei para vocês, estando numa universidade a 300 metros da Argentina, pouco conhecemos do país vizinho. O professor Mateu, quando fez uma fala para uma turma de estudantes ficaram impressionados com dados básicos de como funciona o sistema argentino, o sistema de educação, a situação da Argentina, mesmo morando a poucos metros da Argentina. Se da Argentina sabemos pouco, do Chile, Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia, muito menos. E me preocupa que a tentativa do Mercosul, e não só desse sistema, de um sistema latino-americano, não tenha ganhado força, ao ponto que um diploma da Argentina, por exemplo, na área do direito, e aqui vamos fazer o recorte, estou sempre na área do direito, não é bem recebido por universidades brasileiras. Não é bem recebido um diploma chileno, na média, um colombiano, latino-americano. Um brasileiro que traz um diploma da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, Estados Unidos, facilmente consegue validação aqui. Um brasileiro que traz um diploma da América Latina tem grandes dificuldades, apesar de todo o aparato jurídico, legislativo, a garantir a validação desses diplomas. E a pergunta é essa: por quê? E com tantos juristas, com tantos alunos que se formam em direito, como podemos, e olha o caso brasileiro, acabamos de passar o bicentenário da independência, nosso 7 de setembro. Vivemos um momento de contestação à democracia. A democracia no Brasil, e não é no sentido de politizar essa palestra, mas corre riscos. Nós temos grandes retrocessos na área do direito. E perguntas como: qual é o impacto da pesquisa jurídica que realizamos? Quem nos lê? Quem valoriza o que fazemos? Aliás, estamos indo para o caminho certo? Será que nós, latino-americanos, temos um sistema jurídico que responde às necessidades da América Latina? É óbvio que nós temos uma base europeia por trás do nosso sistema jurídico, dado todo o nosso processo de colonização, todo o nosso processo de formação dos estados. Agora, é fato que o nosso sistema jurídico não responde de forma adequada às nossas demandas. E a dificuldade de fazer essa ruptura, essa quebra, a dificuldade de inovar, a dificuldade de criar é que tem sido algo espantoso. Então, eu, professor Alexandre, ao trazer uma tese da Argentina, ou ao trabalhar com colegas uruguaios, chilenos, provavelmente minha pesquisa, minha fala terá pouco impacto. Mas se eu fizer a mesma pesquisa com um colega francês, talvez alemão, holandês, a pesquisa tenha mais impacto. Então, a gente continua a reproduzir em larga escala, e alguém vai dizer, mas é a nossa tradição romano-germânica, tem que ser assim, mas em larga escala, soluções de fora para problemas daqui. E a falta de compromisso das nossas faculdades com a realidade que nos cerca, e aqui eu retomo Córdoba, que já fez uma luta, ainda que Córdoba também tenha suas críticas, mas pensando, voltando 100 anos atrás, um movimento extensionista, uma educação mais voltada para a América Latina. Nós temos consciência disso, mas por que não conseguimos dar esse salto de qualidade? Os cursos de direito no Brasil têm uma boa normativa, eles têm que ter 10% de extensão,
eles têm que ter pesquisa, tem que ter o que nós chamamos de núcleos de prática jurídica, para que os estudantes pratiquem. Geralmente são escritórios modelos que atendem a população carente, então há uma interação real com o público. Mas apesar de todo esse arcabouço jurídico, por que as faculdades de direito não conseguem formar operadores, apesar do grande número, comprometidos com uma justiça social, comprometidos com uma transformação? E a minha pergunta é, se precisamos de tantos juristas? E a segunda, e juristas para quê? A quantidade de pessoas formadas em direito na América Latina, ainda que o Brasil tenha essa peculiaridade de ter muitas faculdades de direito, é enorme. Ao passo que a desigualdade, os problemas, o sistema jurídico, que ainda reproduz muitas injustiças, é alarmante. Claro que a evolução nunca é rápida, até porque seria uma revolução e não uma evolução. Mas a dificuldade de quebrar paradigmas, a dificuldade de fazer o novo, sem ignorar o que se passa na Europa, na matriz americana, o eurocentrismo, mas a dificuldade do olhar para a América Latina é o que me espanta. Enquanto na faculdade de Direito no Brasil, e se olharmos o currículo, provavelmente da UBA, por exemplo, e refiro a UBA aqui em termos de tradição da Argentina, como uma universidade historicamente já colocada, veremos que o currículo de uma faculdade de Direito da UBA, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da USP de São Paulo, e da de Coimbra, por exemplo, em Portugal, que é a nossa grande referência em termos de Brasil, já que até 1900 praticamente era a única universidade de Portugal, e antes disso era praticamente a universidade do mundo português como um todo, e aí nós estamos falando das colônias, são muito parecidos. Repito, o que o estudante vai estudar numa privada aqui pequena, numa pública grande, é muito parecido com o que tem em Coimbra, e guarda uma proporção muito direito, muito próxima, do que acontece na UBA, ou na UNAM do México, por exemplo, dando referência a universidades que são bem conhecidas. E mesmo assim, tendo currículos parecidos, matrizes parecidas, a distância entre uma faculdade brasileira e argentina é gigantesca, mesmo que só um rio faça a divisão entre os países. Então, verdadeiramente, tendo em vista a falta de aproximação dos sistemas jurídicos, não temos uma integração na América Latina. Não temos. Né? Não temos uma tradição, ainda que se fale em filosofia latino-americana, ainda que do ponto de vista da educação também tem iniciativas fantásticas, mas do ponto de vista das faculdades de direito, ao que tudo indica, nós caminhamos para um caminho de falta de integração. E hoje, e esse evento é exemplo disso, mesmo com todas as possibilidades de tecnologia, de integração, de mestrado, de doutorado, de cursos à distância, ainda assim as barreiras são muito grandes. E a questão é por quê? Com tantas faculdades de direito, com tantas pessoas formadas em direito, alguém vai argumentar, mas professores são faculdades de direito, não de justiça, o que já chama atenção, inclusive. Sim, nós somos operadores técnicos do direito, mas, por óbvio, temos um compromisso com a justiça. Todo estudante de direito entra porque está fazendo direito, eu quero fazer justiça, né? Gosto de fazer coisas certas, quero buscar a justiça. Alguns vão para a política, aqui no direito somos operadores do direito. Mas a grande preocupação é nesse sentido, por uma avalanche de formados em direito, que no Brasil tem grande dificuldade de entrar no mercado de trabalho, por óbvio, saturado. E, ao mesmo tempo, uma formação cada vez mais supérflua. E ainda que esteja sendo gravado o vídeo, vou dizer aqui, estudantes que conseguem mais fácil acesso, mas que chegam num nível universitário com déficit educacional muito grande. Não tiveram uma boa formação. Temos estudantes com dificuldade de escrever, com dificuldade de articular, e se pedir para ler um livro inteiro, como é o comum, como é o recomendado em qualquer disciplina, um livro de direito civil, né? Vamos ler o Kelsen, o Kant, provavelmente reclamarão e não farão a leitura. Um ensino fast food, do ponto de vista que tem que ser tudo rápido, mastigado, como falamos no Brasil, resumos, simplificados, curtos, com pouca duração.
Então, cursos, na grande maioria, na esmagadora maioria, noturnos no Brasil. Por quê? Porque são pessoas que trabalham durante o dia. Se é verdade que isso facilita e democratiza o acesso, é verdade também que são alunos que, após 8 horas de trabalho, vão para um banco acadêmico com pouca paciência, com pouca energia, com pouca vontade de ler, dada a carga de trabalho, que geralmente é a semana e muitas vezes final de semana, e o estudo como segunda opção, como uma espécie de trampolim, talvez, para uma nova carreira. E a leitura dos clássicos deixa de ser feita, as grandes reflexões deixam de ser feitas, e nós temos um curso que vai reproduzindo um sistema que muitas vezes não é repensado, e um sistema que se reproduz de forma maciça, cada vez mais operadores, então, entrando no mercado já saturado. E a falta de compromisso desses operadores, a falta de compromisso dessas faculdades com uma educação de qualidade é algo assustadora no Brasil. E a cereja do bolo agora é que a qualquer momento no Brasil, quando eu digo qualquer momento, tudo indica que pode ser nos próximos dias, teremos a liberação dos cursos à distância, chamado EAD. Alguns vão dizer, ótimo, professor, melhor oportunidade ainda de democratização da educação. Brasil, um país gigantesco, tanto déficit. Mas o temor, e nós já temos mais de 500 cursos, cerca de 500 cursos EAD aprovados, ou seja, as faculdades já se inscreveram no Ministério de Educação, chamamos de MEC, e o MEC já disse, ok, só falta uma liberação. Cursos EADs, por exemplo, há instituições que pediram mais de 30 mil vagas. Um curso teria uma abertura de semestre, 30 mil alunos. Será que esse é um ambiente jurídico saudável? Será que o estudo à distância não pode tornar esse fast food, esse supérfluo, ainda mais agravado? Claro que um curso EAD bem organizado, bem estruturado, com controle, fiscalização de órgãos ligados à educação, tem tudo para dar certo. Pode aqui o curso EAD ter maravilhosos professores, ministros, juristas famosos da Europa, Estados Unidos, América Latina, ser sensacional. Pode. Mas será que esse aluno não vai fazer, porque a pandemia nos mostrou isso no Brasil? De uma hora para outra, os cursos tiveram que ser online. E nós tivemos cursos na média de janelas fechadas, professores falando para a câmera. E ao retornar agora para o presencial, percebeu-se a grande dificuldade dos alunos. Então, alunos que às vezes tiveram 4 semestres, 2 anos de telinhas. Quando voltam, vocês vão ter que escrever uma petição à mão. Como assim, professor? Escrever. Escrever. Não sei, não consigo. Escrever o quê, professor? Como? Eu só clicava ali no box certo. Então, eu que sou um otimista por natureza, tenho que dizer que os rumos da educação jurídica não são bons. Nós temos uma expansão quantitativa, o que por si só não é negativo. Eu sou daqueles que acham que quanto mais educação, melhor. Mas essa expansão não se acompanha de uma evolução qualitativa. Pelo contrário, enquanto a linha do número de alunos e de formados aumenta, a linha da qualidade, porque para formar mais pessoas é necessário uma educação em massa. A qualidade dos professores da média diminui, há uma concorrência do mercado, então baixam-se preços. Para se baixarem preços, é necessário uma redução de custos. Para uma redução de custos, geralmente se fazem opções mais baratas, então o professor, quanto menor a sua titulação, mais barato ele é em termos de remuneração. E aí a gente começa a ter um mercado perverso, que entra nessa lógica fast food da educação. Rápido, concentrado, simples. Ao ponto que, na média, aqui no Brasil, o advogado a se formar, o jurista, ele pode escolher a carreira, pode fazer um concurso público, se tornar um magistrado, um promotor, um defensor público, pode advogar para municípios, estados, governo, mas a grande massa
se torna advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil faz uma prova. Durante a pandemia isso mudou, mas ela costuma acontecer 3 vezes por ano. Uma prova que é unificada no Brasil, 80 questões, em que o aluno tem que fazer metade das questões. E o índice de aprovação costuma ser só de 20%. Só de 20%. Volto a dizer, é uma prova com conhecimento de direito civil, penal, trabalhista, que ela tenta ser simples para ver se essa pessoa está apta a advogar. E a grande maioria não consegue aprovar 20% dos seus alunos. 20% dos seus alunos. Uma prova que não é fácil, mas ao mesmo tempo cobra conhecimentos básicos. Ela tem uma fase de 80 questões objetivas. Quando o aluno passa, o aluno faz uma segunda fase. Daí são questões dissertativas. Prova essa que ele tem consulta. Pode levar livros, inclusive. Mas o fato é que no Brasil as bibliotecas físicas estão sumindo. A questão editorial é outro problema. Nós temos grandes grupos. E esses grandes grupos acabam fazendo grandes contratos. E muitos autores têm dificuldade de entrar nesse mercado. Então, já temos faculdades em shopping center. Repito, faculdade de direito em shopping center, sem bibliotecas, inclusive. Porque a biblioteca é toda virtual. Os professores têm que, por uma questão de economia, indicar livros virtuais para que são mais fáceis de renovar na biblioteca virtual e são sempre atualizados. Então, bibliotecas começam a assumir atividades de extensão que se tenta fazer cada vez mais eletrônico. E como nós temos, pós-pandemia, quase todos os processos digitalizados no Brasil, ainda há um resquício de processos físicos, mas hoje não nascem mais processos físicos. Nós temos também um distanciamento muito grande entre aluno de direito e a realidade social, porque tudo vai pela tela, tudo vai pelo eletrônico. Então, um estudante de direito que não vai na biblioteca, que não lê, e que cada vez menos tem contato com a sua realidade, os problemas que estão ali, e com os tribunais. Porque antes, quando a faculdade dizia que ele fosse fazer uma audiência, a lógica é que fosse presencial. Quando fosse ver desembargadores, ministros falando, a lógica fosse presencial. E esse mundo virtual vai tornando tudo mais rápido, mais acessível. É verdade. Então, no Brasil, por exemplo, vai ligar o noticiário hoje. Não sei o que vai se passar, mas certamente vai ter imagem dos ministros, imagem do judiciário. O judiciário brasileiro tem canal próprio, passa na TV 24 horas por dia. Então, nós temos uma super exibição, né? Advogados em redes sociais, umas super discussões, ao mesmo tempo, discussões rápidas, casos que passam rapidamente. Claro que na América Latina, em cada país, há um contexto próprio, mas no Brasil, e agora se mudou a regra da publicidade, da advocacia também, essa expansão gigantesca aconteceu em poucas décadas e ainda está acontecendo. Ao passo que, ao liberar o curso EAD, esse número assustador de 2.000 cursos tende a se virtualizar e as faculdades prometem, as privadas, cursos com valores baixíssimos, do tipo R$ 199, ou que, se a gente pensar em dólares, a gente pode pensar em 40, 50 dólares ao mês uma faculdade. Nós temos as públicas, temos as privadas. Então, há um barateamento das faculdades, o que torna as mais acessíveis, mas a entrada do curso EAD provavelmente vai acarretar no fechamento de muitos cursos presenciais, porque se a instituição tem um presencial e um EAD com preços diferentes, a tendência é que o aluno saia do presencial e vá para o EAD. Então, o que hoje está ruim no Brasil pode ficar ainda pior. Repito, o curso EAD por si só, e quando a gente fala em curso EAD à distância, ele já existe, pode ser feito por correspondência, por exemplo. Ele por si só não é negativo. Mas dada a contextualização que eu fiz para vocês, o que aconteceu com o mercado, a expansão quantitativa e não qualitativa, a tendência é que isso se reproduza também nos cursos à distância. Então, os cursos à distância, neste contexto, que pós-pandemia se tornou ainda mais frágil, ainda mais busca, né, por, digamos, economia de custos, tende a ser um grande retrocesso no que tange à qualidade. Nós temos instituições que eram comunitárias,
que se tornam empresas para poder solicitar a recuperação judicial. Só em Porto Alegre, aqui na região grande de Porto Alegre, nos últimos 5 anos, podemos citar 3 grandes instituições privadas, não vou entrar no contexto aqui, que foram pedir a recuperação judicial, porque não conseguem mais se manter do ponto de vista financeiro. Então, a instituição que era comunitária, às vezes ligada a igrejas, né, não consegue sequer mais se manter. Então, há uma remodelagem para fim de tornar esses cursos viáveis. Enquanto as públicas, repito, são minorias no Brasil, mas costumam ter um melhor desempenho em termos de prova da ordem, por exemplo, e nas notas do MEC, o Ministério avalia as faculdades. As privadas, na maioria, costumam ter investimentos menores, cursos mais rápidos, digamos assim, mais fáceis. Mestrado e doutorado, na grande maioria concentrado nas públicas, privadas têm, como a PUC, muito famosa, tem bons mestrados. Também temos faculdades de grande qualidade privada, mas na média, o que está se proliferando são cursos dito acessíveis, mas que não entregam um produto com uma qualidade mínima. Aliás, falar em educação como produto, como eu acabei de falar, já é algo um pouco chocante, mas tem sido a nossa realidade. Inclusive, alunos começam numa instituição, tem um desconto da uma concorrente, vão para outra, daqui a pouco uma oferta de semestre gratuito, ou redução de custos, ou tragam um amigo e ganham desconto e vão para aquela faculdade. Então, alunos que são nômades, né, que vão procurando melhor preço. E com o online, isso vai acontecer ainda mais. Então, um aluno do Rio Grande do Sul pode se formar lá no hemisfério norte. O Brasil tem 7% de território no hemisfério norte. Lá no norte do Brasil, pode. Né? Pode transferir sua matrícula para lá. O curso talvez lá seja mais barato. Vai poder, com alguns cliques, se formar. Talvez sem nunca ter visto um dos seus professores. Repito, talvez sem nunca ter apertado a mão de um dos seus professores. Então, o quadro atual do Brasil, por exemplo, de docentes é de demissão. Hoje nós temos mais demissões do que contratações de docentes, né? Porque os cursos pós-pandemia já é permitido que eles tenham uma carga horária online. Então, a maioria dos cursos não ocupava essa carga online, hoje já ocupa quase toda essa carga online, porque isso representa redução de custos, né? E também há um desincentivo para que o professor faça pesquisas, porque o seu mestrado, doutorado não o valorizam. O professor doutor talvez tenha mais dificuldade de se manter no mercado como docente que o professor mestre, porque ele tem um salário maior pelo doutorado e talvez ele seja punido por isso. Essa lógica não se dá na pública, porque a pública é mediante concurso e esses títulos pontuam. Mas então você tem uma educação pública que tem uma exigência, uma privada que tem outra. E no meio disso tudo, milhares de docentes e milhares de discentes. Ao passo que, como eu disse para vocês, não há sequer um olhar e uma boa vontade com os vizinhos latino-americanos. E disso tudo, por incrível que pareça, passar 200 anos da independência do Brasil, estamos discutindo se a democracia no Brasil deve ficar ou não, né? Há pessoas hoje, por exemplo, que se manifestaram a favor, faixas pedindo intervenção militar e juristas defendendo, inclusive, essa postura, o que torna tudo muito preocupante. A ponto de ter que defender o básico, o Estado democrático de direito. Por quê? Porque as faculdades de direito também começam, cada vez mais, a se desvincular de uma responsabilidade social. Porque se o meu foco é no lucro, um lucro rápido, fast food, um compromisso social, uma discussão sobre se o Estado é democrático ou não, não faz sentido. Faz sentido é formar esse aluno, tentar vender alguma empregabilidade que ele vai conseguir, e esse aluno cada vez é mais alienado. Um aluno que não vai na biblioteca, um aluno que não pesquisa, um aluno que só quer o diploma, né? De preferência à distância, pelo valor mais baixo. Então, algo tem que ser feito. Algumas fronteiras não podem ser rompidas. Alguns requisitos precisam ser mantidos. E no Brasil, a Ordem dos Advogados já tentou fazer essa batalha. O governo mistura políticas. E quando eu falo governo, vamos falar o Estado como um todo, muitas vezes, independente de quem vai ser o presidente do Brasil. As políticas são momentâneas, não são políticas desenvolvendo
que prevê a médio e longo prazo, e nesse sentido a educação jurídica ela é estratégica, porque no jogo democrático praticamente todo o poder judiciário é composto por juristas, sendo que, tenho convicção disso, essa pesquisa eu não fiz no resto da América Latina, mas veremos que o Congresso, o Legislativo, também tem uma grande participação de juristas, e o Executivo também. Alguns países mais, outros menos. Então, o formado em direito, ele atua muito nos três poderes. Num dos poderes de forma preponderante. Nos outros, talvez seja a profissão mais comum. Talvez seja a profissão mais comum, formado em direito. No Congresso argentino, chileno, veremos que a quantidade de juristas é grande, comparado com arquiteto, com engenheiro, né, com biólogo, com químico. E isso é preocupante. Enquanto cursos jurídicos continuam se expandindo, a Unicinos, por exemplo, uma universidade muito famosa aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, acaba de fechar cursos de pós-graduação de várias áreas que não do direito. Né? Então, todos os professores demitidos, cursos inteiros. Então, cursos como filosofia, sociologia, vão perdendo espaço, vão perdendo clientela, né? E volto a dizer, os clássicos vão perdendo espaço e tudo aquilo que é mais barato, tudo aquilo que é mais lucrativo vai ganhando espaço. E a faculdade de Direito, pelo menos no Brasil, acho um ambiente gigantesco para isso. Eu não preciso de laboratório, alguém vai dizer precisa do núcleo de prática jurídica. Eu tenho bastantes professores, eu tenho os livros online, então o que eu preciso é gravar aulas, ou alguém que reproduza as aulas que teve, né, presencialmente, e leitura de livro. Então, é uma faculdade barata, ao contrário de odontologia, de medicina, de química, de biologia. E esse cenário, colegas, amigos que me ouvem, é muito preocupante, porque ainda está acontecendo um ensino, uma educação fast food, pelo menor custo, pela maior velocidade possível e pelo menor engajamento. Um aluno distante, um aluno que não participa, um aluno desinteressado, é um aluno que, tanto no Poder Judiciário, quanto no Legislativo, no Executivo ou em outras profissões, vai ser descompromissado de pautas sociais. E aí a justiça social vai se distanciando. Então, voltando à pergunta inicial, estaria em crise a educação jurídica na América Latina? Eu volto no tempo e pergunto, mas quando não esteve? Porque a lógica de crise é algo que vem bem, uma crise econômica. Tem um déficit e depois tu tenta retomar. Para que ponto nós queremos ir? A educação de antes era melhor? Se é verdade que ela era de maior qualidade, porque um público menor tinha acesso, e, portanto, pela falta de acesso já entravam os mais preparados. Pessoas com uma maior formação, formação em línguas, então se exigia 2 línguas. Hoje, um formado em direito no Brasil dificilmente vai falar espanhol ou inglês. Antigamente, era impossível não imaginar que falaria espanhol ou inglês, por exemplo. Hoje, dificilmente. Mas nem se exige mais, nem se tem mais a figura do vestibular nas privadas. Hoje, no Brasil, somando todas as vagas disponíveis, há mais vagas que pessoas interessadas. Nas públicas ainda há uma concorrência. Nas boas privadas, alguma concorrência. Mas na média das privadas sobram vagas. Só vai lá, se inscreve, paga e começa a fazer o curso. E um aluno que tinha que ser um cidadão se torna um consumidor. Se torna um consumidor. Então, ele faz ouvidoria, ele faz reclamações. Não é mais tratado como alguém que tem responsabilidade social. Então, se o modelo de antes era acessível a poucos e, portanto, muito criticável, o de hoje é acessível a muitos. Mas ele é acessível só na busca pelo dinheiro, geralmente. Só na busca pelo lucro, pelo resultado. E não se oferta uma educação de qualidade. Então, um compromisso com uma educação de qualidade é essencial. E, em termos de Brasil, a gente está perdendo esse compromisso. A gente está esquecendo isso. E a gente não está se importando com o resultado. E a gente não pesquisa. A Faculdade de Direito discute muitas coisas, mas não se discute. Precisamos de tantos juristas? Já é uma boa pergunta. Provavelmente no Brasil, o número já é demasiado. Ok, não cabe ao Estado decidir. Interessante, o Estado não decide. Mas se vamos ter tantos juristas, para que
esses juristas serão formados? Essa pergunta também não é feita. Não são técnicos, né? Então, no Brasil, agora está se criando a figura muito controvertida do técnico em direito. Não chega a ser uma faculdade, um técnico em direito, um tecnólogo em direito. Alguém que vai fazer serviços médios, né? E em época de inteligência artificial, muitos advogados já começam a perder emprego para máquinas também. Sim, nós já estamos com inteligência artificial fazendo petições, fazendo recursos, apontando soluções, e tribunais também utilizando, ainda que haja uma negativa geral, mas projetos pilotos utilizando inteligência artificial para julgamento de casos. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma realidade social muito complicada, um mercado que vai se digitalizando com a introdução de inteligência artificial, muita gente chegando. Isso interfere nos salários, na condição econômica. Então, a falta de qualidade, sim, é que é o grande problema. Tivéssemos um grande número de juristas com uma boa formação, isso poderia reverberar, sim, de forma positiva. Ainda que grande quantidade, além de uma necessidade, e poderíamos discutir qual é o ponto ótimo, a quantidade com grande qualidade teria um potencial de transformação social. Isso não vem acontecendo no Brasil. E há sinais de regresso, né? Regresso do ponto de vista tanto social e econômico não é que o objeto, mas os pactos básicos com uma defesa da democracia começam a ser contestados também no Brasil. Como pode, num país com tantos juristas, com tantos operadores do direito, a democracia ser discutida? Parte disso é pela falta de comprometimento social, pela falta de qualidade da educação jurídica no Brasil. Nós não temos uma educação jurídica na América Latina com prazos mínimos. Isso seria fundamental para a região. Que nós tivéssemos uma integração que começasse, pelo menos em parte, por um sistema latino-americano que tivesse algumas diretrizes comuns, em que nós, vizinhos, nos conhecêssemos minimamente, nos integrássemos do ponto de vista jurídico, trânsito de pessoas e de ideias, de diplomas, juntos, né, com uma educação de qualidade, o poder de transformação seria muito grande. E não pode a educação virar um grande negócio, em que o lucro, por si só, acaba sendo a bandeira. Repito, não é demonizar nenhuma instituição de ensino. Sendo privada, é óbvio que tem que procurar o lucro, mas a que custo? Nós temos que ter parâmetros mínimos. E esse estándar de qualidade não tem sido puxado para cima, tem sido facilitado. E os cursos EAD, se não houver uma boa regulação, se não houver uma boa fiscalização, vão ser desastrosos no Brasil as suas consequências. Para abrir um curso no Brasil, a instituição de educação faz um registro no MEC, a OAB faz um parecer. Eu adianto aos colegas que o parecer da OAB não é vinculativo, mas há mais de 2 décadas, eu posso precisar isso para vocês, pelo menos 2 décadas, a OAB tem mais de 90% dos cursos é contrária à abertura, contrária, geralmente porque não passa num requisito necessidade social, a um requisito se o curso na região se justifica. A OAB vai lá dizer contra, mesmo assim os cursos são abertos. Há toda uma força política da OAB que o seu parecer seja vinculativo. Então, a OAB, 1.300.000 advogados, acaba sendo uma grande protagonista. Mas hoje, a OAB, apesar de poder muito, em termos de interferência na educação, claro, tem a prova, como eu disse para vocês, mas a OAB não consegue barrar a abertura de cursos, nem fiscalizar os cursos existentes. Então, no Brasil, nós sabemos que temos muitos cursos, mas o que se passa nas faculdades, pouco sabemos. Quando se aplica uma prova que é para ser acessível, verifica-se que a maioria não consegue sequer saber o mínimo, né? Então, o professor aqui fica preocupado. Acho que é muito importante que as faculdades olhem para si, os professores olhem para os seus cursos, para a sua pedagogia, para os seus vizinhos e perguntem, será que eu conheço um pouco do Uruguai, do Chile? Por que eu não conheço? Não deveria saber? Bom, o Chile agora, todo o movimento, né, de reforma constitucional, esperava-se que com alguma tranquilidade fosse aceita, dado o resultado das eleições, e
né? Venceu uma pauta mais conservadora, e não estou fazendo um juízo de valor. Colômbia também agora, alguns paradigmas foram quebrados, mas o fato é que ainda nós temos políticas isoladas do ponto de vista dessa educação jurídica. Por que não temos um sistema latino-americano? Por que os nossos tribunais se desconhecem? Não vê um juiz brasileiro citando um juiz argentino, uma decisão argentina. Incrível. Como essas barreiras foram construídas e por que não são derrubadas? O que nós temos a perder? Uma interação entre nós, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Colômbia, México, que temos a perder. Que sirva essa fala aqui como uma semente, né, de que precisamos de uma educação de qualidade e de preferência integrada, com menos barreiras. Uma educação focada em valores sociais, em que o humano seja preponderante, em que a pauta dos direitos humanos esteja presente. Olhando para a Europa, olhando para os Estados Unidos, para a Ásia, para a África, mas principalmente comprometida com o meio social na qual está inserida. O curso de Direito da Unipampa, de São Borja, no meio de um pampa, a zona agrária, o Pampa Gaúcho, é praticamente o mesmo curso da Amazônia, inserido numa selva. Faz sentido o curso da Amazônia não tem uma disciplina de direito ambiental, por exemplo, ou o curso São Borja de direito agrário? Precisam ser cursos tão parecidos. Isso falando só da realidade brasileira. Então, eu acabo dizendo, sim, que a nossa educação jurídica não vai bem. Que, infelizmente, a tendência é de piora da qualidade e aumento da quantidade. E que isso, num curto espaço de tempo, como 10 anos, tornará o Brasil com mais de 2 milhões de advogados, né, com uma formação deficitária. E isso pode se refletir no nosso contexto social de forma negativa, porque acordos básicos com a democracia começam a ser contestados ou não defendidos por quem o deveria fazê-lo. Então, por uma educação jurídica de qualidade, comprometida com direitos humanos, valores sociais, de preferência, ouvindo os ecos lá da reforma de Córdoba, né, de mais de 100 anos, voltada para uma América Latina unida e forte. Agradeço a todos, fico à disposição. Vocês podem me escrever, meu contato vai ser fornecido, podem me escrever. E é uma grande alegria falar com vocês e que essa fala possa ser um incentivo para que intercâmbios, né, interações sejam feitas. Muito obrigado. Abraço a todos.